Olá pessoal, voltamos novamente para mais uma questão do Enem, né? Vamos resolver uma questão do Enem importante. Bom, agora a questão 67, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. É uma questão belíssima, muito bonita, feita por um jornal, né? A Science, a revista Science, a revista mais importante do mundo relacionada à ciência. Então vamos lá. O Instituto de Pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma célula sintética, uma bactéria chamada Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que formam um único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da Mycoplasma capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da Mycoplasma mycoides começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas. Então veja a importância dessa inovação tecnológica para a comunidade. Então qual que é a importância da inovação tecnológica? Essa inovação ela está ligada à transgenia, está ligada a também cromossomos sintéticos. Vocês sabem, meus queridos, que cromossomos são junções entre DNA e proteínas, certo? Proteíninhas ficam enroladinhas. Vocês lembram quando a mãe da gente secava o cabelo com bobs, né? Então é a mesma coisa. Ó. O DNA ele fica enrolado em proteínas chamadas histonas, tá? Só para vocês relembrarem então o que é cromossomo, né? E a gente conhece classicamente o cromossomo dessa forma, não é? Né? A gente conhece ele assim, ó. É ou não é, pessoal? Parece um X, né? Mas cada parte aqui, ó, tem um centrômero e cada um é um cromátide. Essa cromátide contém DNA, né? E o DNA tem genes. Certo? Bom, então é isso que eu estou mostrando para vocês. E esse aqui é um cromossomo, tá? Bem simples para você entender, beleza? Cromo vem a ideia de cor, né? Somo, corpo. Corpo colorido que contém DNA. Meu sobrenome é Soma, então para mim fica muito fácil falar de somo, né? Uma palavra grega, sou descendente de italianos também, alemães, holandeses e portugueses. E soma em grego quer dizer corpo, vida, né? Bom, voltando para cá, meus queridos, esta inovação que foi colocada então um DNA de uma bactéria em outra bactéria e aquela passa o cromossomo então artificial da micoides começa a gerenciar a célula. Por quê? Sempre quem comanda a célula é o DNA. Vou colocar aqui uma célula humana, por exemplo. É bacteriana. Aqui no caso tem núcleo, então não é bacteriana, né? Vou colocar aqui uma célula bacteriana para vocês entenderem. Ó, se eu O DNA, a parte interna do DNA, é ele que controla a célula. Então pensem sempre no DNA, meus queridos, como um prefeito de uma cidade, uma prefeita. Ela comanda a cidade, tá? Vamos ler as questões, vamos? A. Possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptoras de cromossomos artificiais. Bem, já trabalhei com o genoma e é absolutamente errado. Se você quer sequenciar um DNA, você quer saber quais são os genes daquele ser vivo. Né? Não tem nada a ver receptora de cromossomos, nada a ver. B. Capacidade de criação pela ciência de novas formas de vida, utilizando substâncias como carboidratos e lipídios. Não. A gente cria novidades genéticas, pode se criar, mas não a vida. A gente não consegue criar novas formas de vida. A gente pode criar novas proteínas. Poderia acontecer, também não é o caso da questão. Possibilidade de produção em massa de bactéria Mycoplasma capricolum para sua distribuição em ambientes naturais. Não.
A gente não vai produzir em massa. Bactérias elas já têm uma reprodução em massa naturalmente, né? Possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e combustíveis. Verdade. Nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil tem estudos já, em outros lugares também, por exemplo, bactérias conseguirem com genes para produção de fármacos, de remédios, tá? Tem bactérias também que fazem, por exemplo, vacinas. Elas criam anticorpos ou antígenos específicos de seres vivos que causam doenças, e aí seria uma vacina muito bem feita. Vacina até de DNA, por exemplo, no futuro. A gente vai ter isso. Já existe, né? E de combustíveis, algumas bactérias que vão passar a produzir álcool ou etanol, né? Ou mesmo hidrogênio em larga escala. Esses são planos que já estão sendo estudados pela NASA, pela Agência de Recursos Renováveis dos Estados Unidos, pela Embrapa no Brasil, Japão, Europa, Austrália estão estudando isso já, né? Singapura, outros países, né? Então é muito interessante a D, porque a gente poderia modificar certos seres vivos para combater doenças, por exemplo. Vírus poderiam ser alterados para matarem bactérias. Isso é muito interessante. Um vírus é programado para matar bactérias. Então a gente não precisaria tomar antibiótico. Isso é fantástico. Existem estudos e tem que se tomar muito cuidado, ter ética, pesquisa aprofundada. Não é nada simples fazer isso, né? E também não pode se brincar de Deus, ou seja, criar monstrengos ou armas biológicas. Isso é totalmente abusivo, né? Então tá aí, galera. Um ok para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Olhem na internet então. Dá uma olhada na internet. Saibam tudo sobre esse assunto. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.